De volta com o nosso Vida Melhor para falar de política. Assunto difícil, né? Mas assunto importante. E a gente ganhou um certo poder a partir do momento que a gente começou a entender e participar do movimento político do nosso país. A gente não pode dormir, não foi isso que a gente quis? Ficar acordado? Então, de volta a esse panorama. O nosso país está passando por uma crise econômica que muitos dizem ter forte influência política. E isso tem afetado a tantos, né? A situação está tão triste. Eu falei de crise econômica, mas a crise em todos os setores, a crise na saúde, a crise na segurança. Gente, é de ficar estarrecido. Tem horas que eu começo a assistir o jornal, tenho vontade de chorar. Mas como é que a gente faz para entender o que de fato temos como desafio, qual é o papel da política, qual é o nosso papel, que crise é essa, como sair dela? Aliás, se tem saída, né? Para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo Humberto Dantas, que é cientista político, doutorado pela USP, pesquisador e professor visitante da Fundação Getúlio Vargas. No Jornal da Vida, aqui pela Rede Vida, o Dantas apresenta o quadro Avança Democracia, de domingo a sexta, sempre a partir das 11 horas da noite. E é nosso amigo, tá sempre aqui para bater um papo com a gente e abrir a nossa cabeça com um monte de questão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tem saída? É bom falar disso. Cláudia, tem saída, com certeza tem saída no longo prazo e não tem atalho. E esse é o grande problema. Nós nos pegamos em armadilhas muito fáceis. A gente se encanta muito facilmente com atalhos. Os salvadores da pátria, uma crença cega numa justiça questionável, uma vontade de achar que os outros é que vão resolver pra gente. Eu acho que a gente precisa se vestir efetivamente com aquilo que existe de mais claro em relação a desenvolvimento e avanço político, que é: nós precisamos entender o nosso papel nesse jogo. Então vamos tentar entender hoje, né? Você sabe que a nossa equipe foi até para as ruas para saber das pessoas o que elas estão achando desse cenário político, se elas estão entendendo qual é o papel delas. E as pessoas fizeram algumas perguntas. Eu achei muito interessante isso e a gente trouxe para que você possa responder. E a dúvida das pessoas na rua é muito parecida com a dúvida das pessoas em casa assistindo o programa agora. Então vamos começar com a primeira delas? Boa. Então pode soltar aí. Eu acho que a política está uma bagunça e eu queria saber o que eles podiam fazer para melhorar, pelo menos nessa próxima eleição que tem agora, né? Porque a gente só vê todo dia uma notícia que o político vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? A aposentadoria, o caso, você está aposentando, eles precisam aumentar, abaixo o tempo de aposentadoria, eles aumentam mais ainda. Quer dizer, quando você for aposentar, você já está morto. Não tem condições mais de pegar o dinheiro para quê? Então não adianta. É a mesma coisa de ganhar na loteria, na Mega Sena com 90 anos. O que você vai fazer com o dinheiro? Então, essas coisas que eu acho que da política que está tudo errado. Eu queria saber o que eles podem fazer para melhorar essa política, para que a gente possa acreditar nos homens que estão lá em cima, né, em Brasília. Você estava falando que tem saída, mas não tem atalho, né? Mas dá para melhorar em que sentido? Olha, Cláudia, essa é uma das questões mais duras que existem. É convencer as pessoas de que a conta previdenciária não fecha. A Seguridade Social, da qual a Previdência, da qual a aposentadoria faz parte, é uma conta que todos os brasileiros pagam. Esse senhor diz, eu gostaria, em tese, o que ele diz, nas entrelinhas ele diz: eu quero me aposentar mais cedo para poder gozar mais a vida, porque afinal de contas eu paguei por isso. Isso só vai acontecer, Cláudia, se mais pessoas pagarem mais impostos para a gente poder sustentar o mais rápido possível quem para de trabalhar mais cedo. Ou as pessoas concordam de parar de trabalhar mais tarde e pagar uma carga mais reduzida de impostos. O que passa pela cabeça das pessoas? Qual que é o atalho? Ah, mas o salário do deputado é alto. Ah, mas a gente gasta muito dinheiro com vereador. Não, fora a roubalheira. Sim, agora, né? Que é o que tá pegando agora. É assim, todo mundo roubou tanto e agora vão tirar de mim. Então, o tamanho dessa conta é muito pequeno. A gente está falando no orçamento, no dinheiro que o governo dispõe, a gente está falando de coisas na casa do trilhão. O orçamento da União é muito grande e muito desse dinheiro vai para as aposentadorias e suas regras. O mundo discute que as regras precisam mudar. O mundo aumenta o tempo das pessoas trabalharem. Por uma razão muito simples. As pessoas estão vivendo mais. A gente vai viver mais. Né? Agora, tem gente vivendo... Óbvio que tem gente vivendo menos. Óbvio que tem gente vivendo mais. Na média, a média de idade das pessoas aumenta
E, portanto, não dá para um indivíduo, por exemplo, infelizmente não dá, para um indivíduo se aposentar aos 55 com expectativa de vida beirando os 80. Não cabe na conta do país pagar 25, 30 anos de aposentadoria, por mais que a gente tenha que rever toda uma lógica de privilégios. E aqui tem um ponto importante, a política não é feita só de número. A política não é feita só na ponta do lápis ou no botão da calculadora. Precisa existir um caráter moral, uma lógica republicana para que esse ambiente que nós chamamos de política, na verdade, políticos somos todos nós, mas que esse ambiente que nós chamamos de política se invista de legitimidade para poder regular a nossa vida de maneira clara. A lógica da aposentadoria é uma das regulações mais difíceis que nós vamos ter que enfrentar. Só que enquanto esse universo for considerado um universo de privilégios, vai ser impossível convencer essas pessoas do sacrifício que elas vão ter que fazer, por mais que esse sacrifício impacte mais nas contas do que qualquer um outro aqui. Precisa ter moral. Então tem uma questão que é este universo aqui cobrar, mas também assumir que vai ter que se sacrificar. E é de longo prazo. Isso vai exigir da gente muita atenção e paciência, né? Sabedoria na hora de votar. Sem Vamos lá, a dúvida. próxima pergunta é do Bruno, ele quer saber... Bom, solta aí você vai ver a pergunta que ele fez. Gostaria de saber como nós podemos avaliar se essas reformas serão benéficas ou não para esse cenário político. Então, esse é um ponto fundamental, Cláudia. Primeiro, reformas, né? Ele usa o plural. Que reformas são essas? O que nós discutimos hoje no Brasil em matéria de reforma? Nós discutimos, por exemplo, a reforma previdenciária, que é muito importante. Nós discutimos a reforma fiscal, que é a forma como o Estado arrecada os impostos e os distribui entre os governos municipais, estaduais e federal. Quem usa o quê e de que forma e quanto arrecada. Nós discutimos a reforma política e nós precisamos discutir uma reforma administrativa. Quem são os poderes, como eles se dividem, como eles se separam, quem é quem dentro dessa história toda. Só aqui eu elenquei 4 reformas. A gente poderia falar de tantas outras. Todas elas têm propostas relativamente claras e todas as propostas carregam consigo aspectos positivos e aspectos negativos. Leituras mais ou menos pessimistas, mais ou menos realistas em relação à história. O quanto nós estamos preparados efetivamente para votar em representantes que entendem destas propostas e o quanto nós estamos preparados para um acompanhamento ostensivo dessas propostas, inclusive preparados para avançarmos em pressões expressivas em relação àquilo que não nos agrada. Mas não agradar não é ficar embirrado e dizer não vou jogar, não quero, não vou abrir mão de um centavo. Porque vamos ter que abrir mão. Então volta na questão, por exemplo, da Previdência. Agora, eu preciso sentir que todas as partes estão se esforçando. Se eu vou me esforçar para abrir mão de parte da minha aposentadoria e trabalhar mais, eu gostaria muito que isso também acontecesse no Poder Judiciário, que também acontecesse no Poder Legislativo, que acontecesse no Executivo, que acontecesse com servidores públicos, eu que sou da iniciativa privada, e muito provavelmente o contrário também acontece. Então, é um pacto, Cláudia. Percebe? É um pacto da sociedade em nome de algo que seja melhor para nós. E impacto não pode ser para você e não pode ser para mim. Tem que ser no meio do caminho para nós. E andar até o meio gera esforço, e esforço cansa e por vezes dá preguiça porque a gente não acredita que vai ganhar alguma coisa. No fundo, Tá difícil. finge que não tem câmera nenhuma olhando pra gente. Você acredita que a gente vai ter uma situação melhor? Muito no longo prazo. Mas então a gente não vai ver essa situação melhor? Olha, vai depender muito da nossa capacidade de se manter no mundo, quer dizer... Você acha que a gente um dia vai ser assim, aquele país bacana, que você fala assim, nossa, que demais, a gente pode sair na rua e não vai ser assaltado, os nossos filhos têm uma escola pública boa, de qualidade? Se a gente começasse hoje, e claro, já tem muito avanço, mas se a gente falasse assim, todo mundo agora vai ser melhor, 30 anos. Isso são contas, são cálculos. Poxa, mas valeria a pena, né? Mas tem tinha que ser legal, todo mundo, né? Teria em que ser todo 30 mundo. anos, pô, dá tempo da gente ver alguma coisa, né? Eu teria 72, Então, eu ia ficar feliz. Eu também não, eu teria um pouco Você mais, teria né? muito menos, você teria Não, muito você menos. tem quantos anos? Eu tenho 42. Você tem 42, não, daqui a 30 anos eu teria 77. Mas tá bom, ainda sou uma menina com essa idade. Sim, né? tem muita coisa boa eu pra vou viver ver. até 105, ainda vai ter muito chão pela frente.
Você vai viver até quantos anos? Você vai fazer os 3 dígitos? Se chegar aos 80, eu tô feliz. Que nada, eu vou viver até 105, vou fazer uma festona de aniversário. Com 40 eu quero os 80, anos. com 79 eu vou querer chegar aos 110. Não, eu vou até 105. Bom, vamos continuar. Próxima pergunta, pode soltar aí. Seu Humberto Dantas, eu gostaria de saber se esse novo que se encontra velho, ele vai dar continuidade pro novo mesmo. Ah lá, é mais ou menos o que a gente estava Falou falando até meu agora, nome. né? Hã? Falou até meu nome. Falou. Avança. Cláudia, se ele está falando do Novo como partido político, existe um partido político chamado Novo. O Brasil tem hoje 35 partidos políticos. Uma parte desses partidos políticos entendeu, pela cabeça de pesquisas muito mal feitas ou muito aproveitadoras, com todo respeito falar dessa forma, que basta mudar de nome para ludibriar o eleitor com algo que seria algo novo. Eu não estou falando especificamente do Partido Novo. Tá. Mas, por exemplo, a gente tem alguns partidos que trocaram de nome e tiraram de suas siglas o nome partido político. Não tem mais o P de partido. Estratégia de marketing. Perfeito. Pronto. Para além disso, novos partidos que surgiram não carregaram consigo o nome partido. Novo, Solidariedade, Rede, e aí os partidos que mudaram de nome. O Democratas, que era o PFL em 2006, o Podemos, que era o PTN, e assim sucessivamente, e alguns partidos que estão tentando serem criados aí, alguns partidos que estão em processo de criação, que também vêm com nomes que nada lembra a sigla ou o P de partido político. Com quem? Com os mesmos indivíduos, com as mesmas pessoas? Com os mesmos políticos? Com as velhas práticas. Agora, quando ele toca no Novo, o Novo, por exemplo, tem tentado se dizer diferente. E efetivamente tem sido. Mas é tão diferente que não consegue se espraiar. E eu não estou dizendo que seja um diferente bom, eu não tenho a capacidade de fazer essa análise, porque o que é bom para mim pode ser ruim para você. Então, esse tipo de lógica relativista não dá para a gente entrar. Agora, é diferente? Aparentemente sim. Mas consegue fazer campanha, ano passado, por exemplo, em 5 das 5.576, das 5.570 cidades. É muito pouco. É muito pouco. Então a gente precisa fazer a conta do que efetivamente um partido precisa ser, como ele deve ser, a despeito do seu nome, porque só mudar de nome, Cláudio. Se fosse assim, todo mundo que sai da prisão depois de ter cometido um crime e pago a pena corretamente e tal, iria no cartório, mudava de nome e falava assim, agora eu tenho uma vida nova. E por vezes carrega coisas injustamente e por vezes não conseguiu, dentro da cadeia, mudar de índole. Então, os partidos são significativamente questionados pela sociedade. Eu mudo de nome e isso resolve? Tem um detalhe adicional aqui, né? Nem pena pagam, né? Porque partido é muito mal punido no Brasil pelo que faz e pelo que comete, por vezes, de maneira clara, por parte da sua direção nacional. Vergonha alheia. Segura aí que eu volto já já, tá? Boa. Dá a volta por cima. Né não? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem uns Você maridos que emagreceu. têm dobra também. Ah, Então. minha esposa reclamou das minhas dobras. Você tava com dobra? Tá, tava. Você deu uma boa emagrecida, né? O que você fez? Exercício, né? Tá fazendo exercício? 20 quilômetros de bicicleta por dia. Que show! E um pouquinho de peso. É, tem que Tá tudo fazer. Não bem, tem jeito, tá tudo gente, bem. não tem E fechar jeito a boca, né? não. Um pouquinho. E fechar a boca, isso é importante. Mas você sabe que cinta é muito legal, né? Pra gordura localizada é muito bacana. Mas tem que fechar a boquinha, viu, gente? De verdade. Isso é bom demais, porque no final das contas a gente descobre que a comida não é tudo isso que você tá pensando, não. Tem outros prazeres muito gostosos nessa vida. Cláudia, a gente faz um esforço, a gente estava falando aqui de fazer esforço. A gente faz o esforço por nós. É tão importante, a gente ganha tanto em qualidade de vida, fazer a conta do coletivo. Já imaginou se nós fizéssemos o esforço, quanto que a gente não ganharia coletivamente? É a mesma coisa. verdade. Só que você tem que confiar no outro. É verdade. Né? A autoestima, o cuidado com a gente, que a gente sempre apela e a gente fica mais bonito, a gente se sente melhor, a gente fica mais gostoso, fica mais bem-humorado e tal, a gente tem que pactuar isso com o outro. Não, e aí agora eu tô pensando, vai reverberar inclusive na saúde pública, né? Porque a conta vai ficar mais baixa. Hoje é o dia do combate ao fumo, combate ao tabaco. Gente, se todo mundo parar de fumar mesmo, a gente vai gastar muito menos com câncer de pulmão. Você sabe quanto custa essa conta? É altíssima. Se todo mundo fechar a boquinha, comer direitinho, não fazer da comida uma válvula de escape, a gente também vai evitar tantas doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Gostei desse pensamento no coletivo. E isso é política pública. Isso é política pública. O governo precisa estimular as pessoas a fumarem menos, a comerem de forma mais saudável. Eu fumei dos meus 15 aos meus 20, parei.
É aquele tempo, o É tempo muito da legal. inocência, o tempo que a gente ainda era enganado por uma indústria cruel, porque a indústria do cigarro é cruel. Vamos para a próxima pergunta? Pode soltar aí, produção. Eu gostaria de saber como reverter a situação da nossa economia com essa quantidade de gente na rua sofrendo, passando fome, frio, chuva, doente, quantas pessoas com a pele que dá dó da gente olhar essas pessoas de rua como estão sofrendo. Como reverter tudo isso com essa economia do país e como proceder, né, os políticos, a situação do país. E aí? Cláudia, parte expressiva das crises econômicas que os países em geral atravessam, parte expressiva está associada à questão de confiança. Você confiaria como empresária, na atual conjuntura do país de significativas incertezas, fazer um investimento expressivo para gerar emprego, para movimentar a economia, etc, etc, etc? Então, hoje, tem um monte de gente no Brasil com freio de mão puxado, com dinheiro, algumas pessoas, segurando investimento. Empresas de outros países olhando para cá, segurando investimento. É um momento de incerteza e incerteza faz com que as pessoas corram para baixo do telhado. É a história da chuva. Choveu, eu não quero ficar aqui, porque as pessoas têm medo de chuva, corre para baixo do telhado e espera, quando a chuva passar, eu faço a travessia. Tem um monte de gente embaixo do telhado esperando a chuva passar para fazer a travessia. É perigoso, porque isso no longo prazo vai desanimando e a economia vai encolhendo, as pessoas vão demitindo e a gente entra mesmo numa sensação de que a gente está mergulhando num mergulho sem fim. Onde que a gente bate o pé para voltar? No recondicionamento, no reencontro com a confiança. Então vai chegar um instante que a gente precisa confiar de novo. E o confiar de novo no Brasil hoje passa pela política. A grande questão é que existem segmentos distintos da política interpretando o Brasil de formas diferentes. A gente vai precisar esperar passar a eleição de 2018 para ter alguma sinalização de confiança e efetivamente daquilo que pode ou não acontecer no país, independentemente dos resultados. Eu não estou aqui para torcer para ninguém e nem para dizer que o eleitor tem que votar nisso ou naquilo. Ok. Tem várias perguntas aqui no nosso WhatsApp, mas a gente já falou agora há pouco de Previdência. E aí a Franciele Loli dos Santos, ela é lá de Porto Alegre, assim como tantos outros perguntam a mesma coisa, ela fala assim: como explicar não ter dinheiro para a Previdência e ter milhões para pagar os deputados só para votar a favor do presidente, fora outras coisas absurdas que acontecem? Preciso entender algumas questões relacionadas a isso e eu não estou aqui defendendo o presidente da República e a sua relação com o Legislativo. Por sinal, isso repete-se em termos históricos e isso se repete em termos de outros poderes legislativos nas relações com o Executivo. O governador faz isso, né? Os prefeitos fazem isso. Ofertam, em tese, essas benesses orçamentárias para os legisladores resolverem problemas paroquiais nas suas regiões. Então, para um pouco. Pode ser paroquial, pode ser passível de toda a crítica, e a gente tem feito essa crítica muito fortemente no Avança Democracia, dentro do Jornal da Vida, aqui na nossa Rede Vida, mas tem uma coisinha interessante aqui. Uma parte desses recursos, que são milhões, que o presidente destina para um deputado, para o deputado destinar para a sua paróquia, para o seu eleitorado, isso aqui vira política pública de alguma maneira. A gente pode questionar se vira da melhor forma possível, da forma mais bem planejada, mas uma parte desse recurso chega na ponta. Outro ponto importante. São milhões. Na Previdência, a gente está falando de muitos bilhões. De novo, eu não estou querendo aliviar nem dizer que as pessoas precisam trabalhar infinitamente mais, etc, etc, etc. Mas a contabilidade daquilo que sai na grande imprensa reclamando que é uma relação promíscua, e é sim bastante questionável, é sim pouco razoável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, não necessariamente. Se a gente zerasse essa conta, a gente chegaria em algo capaz de cobrir aquilo que se calcula como déficit da Previdência num debate que precisa ser feito com a sociedade. Voltando aqui para a política, o Zenildo, ele gostaria de saber por que a justiça condena uns e outros não. Ele fala como o Lula e o Aécio Neves, por exemplo. Olha, Cláudia, primeiro existe uma sofisticação nas defesas que por vezes fazem com que as coisas demorem mais do que as pessoas gostariam que elas demorassem em termos daquele resultado final que a gente chega. Independentemente disso, eu acho que eu posso devolver para o Zenildo isso na forma de pergunta.
por que a gente espera tão pouco do Legislativo e do Executivo, aponta tanto o dedo para esses poderes e dizem que eles não prestam, e a gente deposita tanta esperança na Justiça? Será que não está na hora também da gente começar a cobrar muito firmemente a Justiça? Se os brasileiros, de uma certa maneira, comemoraram o mensalão, né, o julgamento do mensalão e a condenação daqueles envolvidos, e estão comemorando a Lava Jato, a gente precisa pensar no que a gente está comemorando. E a gente está comemorando a exceção àquilo que nós entendemos que seja a regra. Pelo que nós, no senso comum, entendemos por regra, a Justiça pune mal demais os políticos. Será que não está na hora de elevar essa condição de comemoração a uma questão de questionamento dos mais expressivos? Outro ponto, quanto custa o sistema de justiça no Brasil? Por que todos os dias, nas últimas semanas, a gente tem visto sucessivos escândalos associados a ganhos extraordinários? Existe um magistrado do Mato Grosso, por exemplo, que recebeu no seu contra-cheque R$500 mil num mês, por conta de uma série de penduricalhos que são legalizados à luz de um corporativismo assombroso. E imagino eu utilizaria essa hipótese para uma possível tese, à luz de uma cumplicidade que envolve o ganho desses benefícios por parte de membros da Justiça ou da Justiça como um todo, associada a uma lógica de impunidade expressiva a quem decide isso por eles, que são os demais poderes. Eu acho que a gente precisa desvendar, a gente precisa desatar esse nó. Esse é o nó central. A justiça precisa ser justiça, porque parte expressiva do que o brasileiro reclama é ausência de justiça. E a gente está comemorando as exceções. A gente precisa transformar a exceção em regra. Perfeito. Aí, nessa linha de questionamento, a Josinice, de Fortaleza, ela também faz um. Por que será que tem tanta gente querendo ser político? Será que se um deputado ganhasse 4 salários mínimos, alguém iria se candidatar? Essa é uma boa pergunta, quer dizer, a questão é, primeiro, saber se o que nós pagamos pelos nossos representantes de fato vale. Essa é uma primeira pergunta importante. Vou fazer uma comparação. Em muitas câmaras municipais, sobretudo de cidades muito pequenininhas, que tem lá seus 9 vereadores, é muito comum que esses vereadores se reúnam uma vez por semana. Eu acho que seria mais legal que fosse à noite, mas muitas câmaras municipais se reúnem de manhã ou à tarde. Eu sou contra a manhã e à tarde, porque impede que o trabalhador opte em ir para a Câmara acompanhar a sessão à noite, por exemplo. Ele tem todo o direito e deveria ter isso de forma mais clara. Mas esse indivíduo que, por vezes, tem uma profissão, não compromete em nada a sua profissão, mantém-se na ativa em termos profissionais, será que eu preciso efetivamente pagar esse sujeito? Mas eu não olharia só para o salário dos nossos representantes, eu olharia também para a quantidade da estrutura que os representantes colocam em torno de si. Existem parlamentos, por exemplo, com 30, 40, 50 assessores, ou com a possibilidade de contratação por meio de um recurso destinado ao gabinete, de um time de indivíduos que muitas vezes pode ser o que existe de melhor em termos técnicos e pode contribuir muito com a sociedade, mas por vezes passa longe, mas muito longe disso. Por muitas vezes passa muito longe disso, né? Essa é a verdade. Então, acho que está cheio aí de a gente precisa aprimorar esse olhar, afinar esse olhar e cobrar de maneira correta isso. Aí a Dagna de Linhares, no Espírito Santo, ela fala: gostaria de saber por que os políticos têm tantos benefícios como apartamento, passagens aéreas, auxílio paletó e muitos outros. Ela fala: por que somos obrigados a pagar tudo isso para eles? Olha, se a gente fosse responder de uma maneira bem simples, a resposta mais simples é porque nós, em tese, faríamos o mesmo se nós decidíssemos como remunerar aquilo que a gente acha que é essencial para nós. Você trabalha X horas por dia aqui, por exemplo. E se eu dissesse para você, Cláudia, fique à vontade. Defina o seu salário, defina as suas condições, defina seus benefícios. Eu não estou dizendo que você faria isso, mas muito provavelmente grande parte das pessoas, eu não queria fazer, mas puxa vida, se eu pudesse vir com um motorista da emissora, puxa vida, se eu pudesse como eu chego aqui às 11h30, se pudesse pagar o meu almoço todo dia aqui no restaurante ao lado, percebendo que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, quem bota o freio? Em tese, quem deveria botar o freio? Nós. Porque legal porque você cria a regra. A regra criada, a regra está estabelecida. Essa é a grande questão. Nós precisamos tratar a coisa pública
como algo que não permite que cada vez que você sentir uma mínima necessidade, você possa recorrer ao pote e tirar um pedaço para você. Isso é muito complicado, Cláudia. Isso é ética pura, pura, E aí pura, isso é pura. ser humano, e aí isso é educação, e aí isso é valores, isso aí é a raiz de tudo, né? Não é a é família, é cada um de nós, é a gente realmente prestar atenção no que a gente está propondo aí para nossa sociedade a partir do primeiro núcleo, que é a nossa casa. Perfeito. Bom, quando você vem, o tempo voa. Não sei o que acontece, você tem algum trato com o relógio, porque ele corre assim. E aí passou. Então você tem que voltar para a gente conversar mais, para continuar nos atualizando em relação à política e deixando a gente mais a par do que a gente pode fazer, né? Sempre bom estar Eu ia contigo. falar deixando a gente mais esperançoso, mas eu não acho que a gente ficou mais esperançoso com o papo de hoje, não. Eu acho que a gente fica ainda muito triste com tudo que está acontecendo, né? Mas no longo prazo dá para ter, sem dúvida nenhuma, em aspectos políticos, uma vida melhor. Vambora, Depende da acredita nisso? Mas vamos começar em cada um de nós, né? Obrigada, Dantas. Eu que agradeço. Humberto Dantas, tanto no Face quanto no Twitter, tá? Segue lá, pra você acompanhar tudo que ele possa. E até a próxima. E parabéns pelos quilos Obrigado. eliminados. Muito bom.